a mais um podcast, o Quinto Elemento. Hoje a gente está com Danilo. Danilo, ele é mestre em vender, gente. Vende gelo para esquimó. Totalmente. Quem conectou o Danilo com a gente foi a Gi, que conheceu o Danilo, né? E já Sim. viu o potencial. A gente já gerou uma conexão logo de cara, né, Danilo? Verdade. Estávamos numa reunião da igreja, né? Eles estavam numa reunião de jovens. De jovens, Olha. isso. E de repente legal. rolou um network sem querer. Foi. Nossa. E assim, ele estava ali para comandar a galera lá da reunião. Aí eu cheguei. Aí começamos a conversar, pronto. A galera da reunião ficou lá esperando enquanto a gente discutia sobre processo E aí, de venda. É o Literalmente network. o network. Exatamente. Então, a gente já começou o papo, a gente nem falou Bem boa antes, noite, boa né? noite. Verdade. Carol, Boa Gi, tarde. Danilo. Boa É um noite. prazer imenso. E hoje é que a gente está animado, porque quando fala de vendas, Nossa, aqui todo mundo ama vender, né? Verdade. Então, com certeza. é um papo que pra gente rende muito. Rende muito assunto e dá até palpitação. É até que horas? É. A gente fala isso. É A gente- infinito. Olha, É só uma- infinito. Vamos Que vocês vão falar de vendas, então isso aqui vai durar. Né? É igual quando o pessoal junta pra falar da Bíblia. É Deixa- verdade. Eu falo Vai que embora. são dois assuntos que a gente começa e não tem realmente fim. término. Primeiro é falar sobre Jesus. Verdade. Eu Verdade. amo falar sobre Jesus Aham. e a gente não vê a hora passar. E quando se fala de vendas, é a mesma vibe, né? Você entra Então, num flow muito bom. O tema, então, hoje é marketing, tráfego, inteligência artificial, mas afinal, como usar tudo isso para a gente vender e ganhar muito dinheiro, que é o que é interessante. Afinal pra de todo contas, empresário, né? É o que importa. E como ganhar dinheiro, né? Diz Como? aí, Danilo. Fala aí, Danilo. Bom, acho que é um tema muito importante da gente abordar, porque até falando um pouco da minha carreira, eu sou vendedor há 18 anos agora, completei 18 anos de vendedor. Em 2017 eu migrei para o digital, porque estava tão em alta, eu já entrei um pouco atrasado, se for olhar bem, né? Mas nunca atrasado, né? E aí eu sei que assim que eu migrei, a gente sente uma diferença desse mercado. A gente percebe que a venda comum ele é um ritmo e o digital ele é outro. E o que eu mais ouço, né, como consultor depois da área comercial, é que as pessoas ficam, nossa, estão falando tanto de IA, estão falando tanto de venda, de copy, growth, hacking, o que é isso, o que é aquilo. E assim, eu vejo o cara do comérciozinho lá falando, cara, eu não sei nem por onde O eu que é começo, o isso? que é isso, né? Tá todo mundo falando disso, tá todo mundo falando de tráfego, pô, eu faço um impulsionamento lá, eu postei lá no meu Instagram e não ele vai. acha que isso é impulsionar. Então, assim, são inúmeras dúvidas que rolam nesse meio empreendedor de pessoas que estão começando, entendeu? Acho que é um fato muito bom a gente abordar. Ô Danilo, eu até quero pegar uma deixa disso daí que você trouxe. Você falou sobre o impulsionamento, né? A diferença de impulsionar e a diferença de você ir lá no Meta com estratégia e fazer toda a qualificação do seu público e trazer algo mais assertivo e direcionado. Desmistifica isso em relação ao impulsionar, porque o impulsionar, ele abrange um certo tipo de público, mas o Meta, ele te permite ir muito mais além. Na Né? verdade, Então, como deixa eu só fazer um adendo à sua pergunta para ele. Muita gente que trabalha sozinho, que tem o comércio pequeno que você falou, ele vai lá, não tem embaixo escrito impulsionar, publicar, sei lá, né? Lá no Instagram, no Facebook, impulsionar, sei lá. E aí ele clica lá, coloca R$30 ou R$100, né? E não faz nada. O que acontece? Na real, eu prometi que falava de forma simples dessa vez, né, gente? A gente precisa Então é assim, simplificar. basicamente, impulsionar é você fazer com que o seu post, o seu produto, o seu serviço, aquilo ali que você postou, fique visivelmente para outras pessoas. Impulsionar é basicamente isso, entendeu?
Agora, fazer um tráfego é você trafegar o seu serviço ou produto para pessoas que necessitam daquilo. É claro que impulsionar também dá. Aliás, eu vou falar vai em várias hipóteses de linha tênue, mas o fator impulsionar é algo mais simples. Eu tenho esse post aqui, quero que as pessoas saibam. Eu posso lá impulsionar. Vai aparecer para várias outras pessoas que sejam até irrelevantes. É só simplesmente para mostrar meu post. Agora, fazer um tráfego é você... Mas ele não necessariamente vai vender aquilo quando ele mostra para as pessoas. Hoje em dia tudo depende, tá? Mas sim, de fato ele não vai vender. Se você fizer um tráfego pago mesmo ali, aliás, um tráfego pago não. Se você Impulsionamento. Estratégia. se fizer um patrocinado mesmo, ali todo detalhado, com todas as lacunas preenchidas daquele público que você quer, a chance de você realizar a venda ela é muito maior. Porque Sim. eu tô usando dos artifícios do famoso Pixel, que é a ferramenta que coleta nossos dados para vender para essas pessoas, entendeu? Então a chance do tráfego pago ali, direcionado, vender é muito maior. Então, para desmistificar, né? Impulsionar eu tenho um postzinho bonitinho lá, eu quero que as pessoas saibam, né, que eu tô aqui do lado, que eu vendo aquele tipo de produto. E já o tráfego pago não, eu quero vender para esse público, eu quero essas pessoas aqui sendo meu cliente, então é algo mais direcionado. Eu até fiz essa provocação, digamos assim, nessa pergunta, porque acontece muito. Você trabalha, já teve também agência de marketing, né? Como eu também já tive. E uma das dificuldades de fazer o empreendedor entender era justamente isso. Ele falava que, impulsiona essa publicação aí, e não tinha retorno. E aí ele falava, mas eu coloquei R$100, eu coloquei R$200, e por que não vai? Nossa, eu tenho um caminhão de coisas para falar sobre isso. Não é? Eu tinha uma agência, começou em 2020, junto com os amigos, né? Depois foi tomando corpo, aí a gente virou uma consultoria, né? E a gente pegou todo tipo de empreendedor. Desde o cara que sabia muito, ao cara que testou muita coisa, ele achava que sabia muito, e ao cara que não sabia nada. E o que mais a gente se deparava era com esse tipo de pessoa. Eu quero um lead de R$1, né? Eu fiz uma postagem esses dias no meu Instagram, que o pessoal me chamou pra caramba no inbox, porque eu coloquei lá que o Meta tá criando um exército de vendedores imbecis. Justamente porque eu vejo os empreendedores falando, eu quero um lead barato. Aí ele viu que o lead é barato, ele fala, não tá vendendo, preciso de mais lead, vou colocar mais dinheiro. Ou seja, ao invés de você vender, voltar para aquele segmento raiz, criar nível de entendimento, ganhar o cliente, entre outras coisas, quebrar a objeção, né? Reverter o pensamento do cliente. Aquele método raiz, eles simplesmente estão tirando pedido. Então, Eles querem a venda fácil, tirar pedido. tirando pedido. Então, assim, eu tenho um caminhão para falar sobre isso, porque o empreendedor, ele fala, lead não tá bom, o lead tá caro. O pessoal não tá vendendo. E aí, todas as vezes, eu como estrategista na parte de marketing e venda, que era a função que eu atuava na consultoria, ele passava com a equipe de tráfego, e aí falava assim, olha, o tráfego tá ruim. Aí eu falava, faz uma reunião com o tráfego, marcava horário. Aí o tráfego batia tudo, o pessoal do tráfego. Mas parece que o conteúdo não tá combinando. Aí fazia reunião com a equipe de social media. Mas parece que o site não tá convertendo. Aí o pessoal de automação já ia... Nossa, Aí o que acontece? Complexo, né? Eles chegavam em mim e falavam assim, a minha equipe falava, Danilo, o cliente não tá entendendo. Aí entrava a parte de assessoria comercial. Aliás, toda a consultoria que a gente fazia, a gente vendia muito mais para o cliente comprar uma assessoria comercial do que tráfego. O cara, às vezes, tinha mais resultado ele tendo uma assessoria comercial do que tráfego. Porque a assessoria comercial vai entender o gap que ele tem, onde ele precisa melhorar na empresa dele, ao invés de ele simplesmente fazer tráfego. Não é que as agências são ruins, que igual todo mundo tá achando. A agência já era. Não é isso. É que o empreendedor precisa entender como funciona todo o passo a passo comercial. Como funciona funil, qual é o tipo de público, entendeu? Então, Principalmente público na Danilo. exatamente. Principalmente. Então, por exemplo, tinha cliente que falava pra mim assim, Danilo, a gente trabalhou, eu coloquei R$3.000 e não vendi. Aí eu falava,
Aí eu falava, mas o que você acha que aconteceu que você não conseguiu vender? Ah, eu coloquei 3 mil reais, você me falou para colocar. Não, mas você seguiu toda a estratégia que a gente fez, bolou de processo comercial? Não, eu segui. Então, primeira coisa que eu fazia, cadê os seus relatórios? Não tenho. Então, abre seu CRM para mim. Ah, não tenho CRM. Caramba, como é que você não tem controle? Primeira coisa que qualquer vendedor precisa ter, não precisa de tráfego pago, vamos dizer assim, não precisa de social media. Primeira coisa, CRM. O CRM é o histórico onde eu sei o que está acontecendo com o meu cliente. Se eu quero começar a vender agora, que é uma das coisas que acho que a gente perguntou, a primeira coisa que eu preciso saber é conhecer meu cliente. Como que eu vou conhecer meu cliente? É testar os pitch de venda e a oferta que eu tenho para o meu cliente. E segundo, isso é método raiz. E isso não muda, independente da inteligência artificial. Exatamente. Fazer a oferta ativa para o cliente e depois eu ligo para um por um e pergunto: por que você comprou de mim? Pode me indicar? Por que você não comprou de mim? Queria entender, porque a gente queria melhorar o nosso processo. Quando você entende os dois pontos, você já tem uma oferta matadora, entendeu? Então, assim, acho que... Mas é uma coisa que é bem, eu vou falar assim, até a gente estava conversando sobre isso, né, Gi? Sobre ligar para o cliente. Hoje em dia, a ligação a gente acha invasiva. A maioria das pessoas acham invasivo ligar para o cliente, né? Porque você tem o WhatsApp, aí você manda uma mensagem, a cliente responde se ele quiser. Se ele não quiser, ele vai olhar e não vai. E muita gente não gosta, né? Então, é bem complexo, né? Você ligar. Você tem a dizer nessa frase da Lu? Porque quando eu falei isso para ela, precisa ligar para o cliente. Aí ela falou, eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto Você não gosta de ligação? receber Eu e não de gosto fazer. de receber e nem fazer. Fala para ela como uma pessoa consultora de que, vendas. Simplesmente, eu sou o cara das vendas, né? Então, por ser o cara... Vendedor vamos dizer assim, o vendedor, ele é titulado, ele é pejorativo, né? Vamos dizer assim, a função de vendedor. Sim. E no decorrer da minha caminhada como vendedor, você começa a entender que, na verdade, se você souber usar as estratégias corretas, você deixa de ser um vendedor chato. Sim. Vou dar um exemplo para a gente depois falar disso. O vendedor, normalmente, de calçado, não é falando mal, né? Mas vendedor de calçado é aquele cara que ele fala assim, tá lindo no seu pé. E aí ele fica insistindo. Ah, não, mas não, leva esse. Vai, por favor, vamos, compra. Ou seja, ele tá insistindo usando a técnica errada. E isso não é todos, tá? Mas a maioria age assim. Só que se você tem estratégia, se você faz um backtrack com o cliente, coleta o máximo de informação dele e depois você usa essa informação contra ele, você insiste sem o cliente perceber. Uhum. Ele compra. Então, exemplo, ao invés de eu falar, olha, esse calçado, compra, não, ajuda a bater a meta. Isso é terrível, nunca faça isso. Eu falo pra galera, não faça isso. Ao invés de você fazer isso, você coleta o máximo de informação do cliente. Aí você coletou, aí é diferente a insistência. Pô, você não vai levar? Mas por que você não vai levar? Ah, porque acho que não vai dar pra mim não. Mas você não disse que tinha que ir naquele encontro, naquele evento, e precisava estar com esse calçado X? Sim, então não seria bom você começar já com o pé direito? Sim, mas é que eu preciso ver a questão do valor, do dinheiro, eu preciso pensar. Poxa, eu sei que você precisa pensar, mas é que você mesmo desabafou comigo e você disse que seria importante para você. Então, assim, eu tô fazendo o papel de te ajudar, de fazer com que a sua missão seja concretizada. Ou seja, eu insisti. Você foi um conselheiro. Sem parecer um cara chato. Então, assim, a mesma coisa a ligação. Eu preciso entender o nível de consciência do meu cliente. Eu preciso entender quem é o meu cliente, qual é o meu público. Por exemplo, o público mais C&D é um público que você liga e ele atende. É um público mais... Tá na loucura, tá no dia a dia, você liga e ele atende, tá acostumado. É chato de ligar, mas é necessário ligar. É claro que a nossa realidade mudou por causa da tecnologia, mas ainda é importante, porque ainda há pessoas que atendem. Entendeu? Eu falo isso para os meus consultores. Eu tenho uma consultora que não liga. Eu até brinco com ela. Falo assim, ó, se você segue todo o meu manual, processo de venda, e você traz retorno, então ótimo. Mas eu tenho outro consultor que ele fica agoniado se ele não ligar. Então hoje mesmo eu estava na operação lá, e ela tava, eu falei, nossa, não ligou o cliente, tá? Ela falou, não, porque
hoje eu não tô para ligar. Ela não quis ligar, e tá tudo bem, ela entrega o resultado. Só que o meu outro consultor, ele tava assim, irritado que o paciente, o cliente não atendia, e aí ele ele conversava com o cliente por mensagem, ele entendia o nível de consciência, ele levava o nível de consciência do cliente e falava, cara, eu preciso te ligar, porque essa informação é importante te passar por telefone. Cara, pô, legal, então pode me ligar. Ou seja, se percebe que se houver, mesmo nos dias de hoje, se houver um ponto de partida ali para você ligar, você consegue. Então, e aí até a gente entrou nessa questão, porque eu estava lendo uma matéria, que aí até eu falei pra gente, nossa, eu não tinha essa consciência, né? Aí tava lá a matéria falando que a primeira vez que a pessoa liga, que o vendedor liga para o cliente, ele não fecha. A segunda vez ele não fecha, a terceira vez ele não fecha. Ele vai fechar entre a quarta e oitava vez. Pela insistência? Não sei se é Relacionamento. Relacionamento, eu acho. Você vai construindo um Aí relacionamento eu com fiquei ele. de cara, eu falei, mas nunca na terra que eu vou ligar. Eu falo uma vez, duas. Não falou? Tchau, não quer? Beleza, porque eu sou assim. E eu bloqueio. Normal. Pra mim, eu tô acostumado com isso, o cliente me bloquear. Aí eu fiquei de Infelizmente, cara eu com essa bloqueio. informação, que 80% das vendas acontece de quinta a oitava tentativa. Lu, é o seguinte, eu vou esse padrão não mudou. Você quer ver? Eu vou provar pra vocês. Antigamente, eu sou o cara eu posso falar dos dois lados, né? Quando a gente não tinha a era da tecnologia, a gente trabalhava o cliente para que o cliente tivesse nível de consciência. Uhum. E o nível de consciência, ele é demandado mediante as ligações. É você dizer, tô aqui, mandar mensagem, Sim. você passar na loja e deixar um cartão, entre outros. Esse é o padrão. Aí o pessoal às vezes fala para mim, não, Danilo, mas tudo mudou. E eu falo, cara, a estrutura de venda não mudou. Porque, um exemplo, se eu quero fazer uma venda no digital, como é que eu vou ficar ligando para o cliente ou insistindo? É só você olhar o passo a passo. Primeiro, eu vou lá e faço um Instagram, uma rede social com um catálogo todo pronto. Ali já vai gerar um nível de consciência. Depois eu subo um tráfego, um anúncio pago. O cara entra pelo anúncio, ele gosta, ele gerou um nível de consciência, ele cai no Instagram ou na rede social. Que é um exemplo de funil, tá? Ele cai na rede social, já é o segundo nível de consciência. Depois ele fala, interessante, eu vou clicar no link. Ele clica no link, ele cai numa landing page. A landing page, às vezes, não dá o botão de checkout para o cara comprar. Por quê? Porque, às vezes, essas 3 etapas não convenceu. O que acontece com a landing page quando a gente entra? Tem um vídeo do cara falando. Eu ia perguntar isso. Os troços chato. Você tem que ver aquele vídeo até você chegar no negócio. Raiva que eu tenho disso. Chato. É a mesma coisa que você quer comprar. tudo pensado. Não, você quer comprar. Eu já desisto. Eu também. Eu vou comprar lá, tá lá. Preencha. Na primeira. Não vou comprar, já. Não eu vou. preencho Acabou. uma vez. Na Não segunda quero eu já nada. não preencho Não mais. preencho. Você já sentiu o Não nível, né, Danilo? Se depender de mim, pra mim comprar algo seu e eu ter que preencher aquele monte de coisa, você vai ficar sem cliente. Tá, então vamos lá. Exato? Não Eu dá. também. Aí eu explico por que eu, na minha clínica, eu trabalho os dois formatos. O primeiro formato eu subo um anúncio pago do serviço que eu ofereço para o cliente clica e cai direto no WhatsApp. Ou ele clica, cai no site, no botão do WhatsApp. Por quê? Cai de pessoas igual ela. Aí eu tenho um consultor que vai fazer a mesma coisa, só que ao invés Só de ser que de maneira diferente. E aí e por que o formulário, Danilo? Porque o formulário é justamente para eu extrair uma pessoa que realmente quer. Esse é o nível mais qualificado. Se o É cara o quente que mesmo. quer, ele preenche tudo. Sim. Ele assiste todo o vídeo. Eu acho válido, Agora, mas eu nessa acho parte da saco. gente que tem que vender, ok, maravilhoso fazer isso. Mas Mas comprar... quando eu compradora, ai, que chato. Por isso que Porque nós eu posso WhatsApp. precisamos estar em todas os canais de comunicação.
Nós precisamos estar em todos os canais de comunicação para poder atender diversos perfis de cliente. E a partir daí a gente começa a mensurar dados. Qual é o canal de comunicação e o tipo de estratégia que gera mais resultado? Porque eu gosto do Não é? WhatsApp. Quando eu clico lá, já encaminha para o WhatsApp e ali já vai ter porque alguém a pra gente é conversar, muito prática. né? Então, a Sim, gente então vai ter as alguém... coisas rápidas. Ó, a venda, o processo de venda nunca mudou. Se engana a galera nova que tá entrando agora e fala, não, tudo mudou. Não. Cara, quem é vendedor raiz e tá estudando, tá se implementando, ele sabe que a estrutura, ela voa do mesmo jeito. Só que o que mudou são o formato da asa do avião. Entendeu? Então, por exemplo, ela não gosta do Preencher o formulário. Mas aí ela vai praticamente preencher o formulário sem saber quando o consultor fizer o mesmo passo a passo. Só que ela se sente mais confortável com isso. Aliás, essa é uma das coisas que os meus clientes falavam. Não, eu vou demitir o meu SDR, porque o SDR, para quem não sabe, né? É o captador, a galera que... É o vendedor que faz a pré-venda ali, que atende por telefone, tira as dúvidas, para depois ele agendar uma visita da empresa para comprar o produto, ou às vezes ele vende direto, né? Então, às vezes ele fala, eu vou demitir o meu SDR, porque agora tem inteligência artificial. Eu tava numa ligação com a Gi esses dias, Isso. e eu falei pra Gi, se engana o cara que faz isso, porque ele acha que a inteligência artificial vai vender Faz pra ele. tudo, não faz. Quando, na verdade, ele precisa educar a inteligência artificial para ela poder fazer aquilo que ele quer. Então, por exemplo, eu posso até demitir a pessoa e botar uma inteligência. Mas se você... É que nem o ChatGPT. Se você pede um assunto para ele, com uma palavra, igual Google, ele te dá algo genérico. Genérico. Para Você tem que você... ser Para você, específico. exatamente, para você ter um resultado com ele, é a mesma coisa da inteligência. Para você ter um resultado com ele, você não precisa mais digitar aquilo que você quer. Você precisa dizer, eu preciso que você se comporte como tal. Eu preciso, e após isso, eu vou te contar o que está acontecendo comigo. Aconteceu isso, Fazer um roteirinho. eu quero que você se comporte assim. Eu pensei em fazer isso. O que você me aconselha? Ou descreva uma cópia para que eu possa fazer tal coisa. Após isso é que ele consegue te dar a cópia matadora, a estrutura de venda matadora, o pitch melhor. E a inteligência é a mesma coisa. Aconteceu que um cliente colocou uma inteligência e ele falou, isso não presta para nada. E contratou os SDR do mesmo jeito. E aí eu falei para ele, cara, ele falou, o que você prefere? Eu falei, eu prefiro aquilo que caiba melhor no seu negócio. Eu não sou a favor de um e outro. Né? Eu acho que cada negócio cabe uma coisa. Eu não vou colocar uma inteligência, ainda hoje, inteligência artificial, para trabalhar uma venda high ticket ainda. Mas se trabalhar ela muito bem, ela vai conseguir fazer os primeiros passos. Ele contratou, e aí eu falei, por quê? Ele falou, eu coloquei para venda e não vendia. Eu peguei a inteligência dele e botei ela para rodar. Aí eu pausava quando eu via que ela fazia algo errado. Aí ao invés de eu falar, fale assim, eu, preciso te dar um feedback. Igual uma pessoa. Você precisa, esse tipo de comportamento não cabe na nossa empresa porque o cliente pode pensar isso e a gente não faz isso. A inteligência respondia, obrigado pelo feedback. Eu vou me comportar assim de agora em diante. Dito e feito. Quando testava, ele fazia. Cliente, por exemplo, um caso que aconteceu, o cliente falava assim, eu queria saber o preço. Você estava treinando ela. Exato. Eu queria saber o preço. Eu falei para ela, você só vai dar o preço e você vai responder de forma subliminar ou superficial quando o cliente perguntar pela 5ª vez, porque eu quero que você quebre a objeção dele 5 vezes e segue pelo foco do funil que eu te ensinei. Maravilha. O pessoal falou assim, cara, o que você fez com a sua inteligência que tá voando? Nada, eu coloquei a minha cabeça nela. Porque se eu sou um especialista na parte de vendas, eu preciso ensinar ela a fazer o que eu sei fazer. E assim para toda inteligência. É um corpo que precisa ser treinado. Então, acho que o foco era falar do WhatsApp, né? Então, assim, cada perfil de atendimento precisa ser elaborado de acordo com cada cliente. Então, você tem um cliente, por exemplo, eu tenho um cliente público A, eu não vou ter aquele jogo de cintura mais... como eu posso dizer, aliás, eu vou ter um jogo de cintura mais tranquilo, um público mais simples. Agora, um público A é um público que eu tenho que segurar um pouco a rédea. Eu preciso medir o que eu vou falar,
olhar a expectativa desse cliente, entender como ele se comporta e tentar extrair o máximo possível do cliente. Porque vendedor que fala demais, esquece. Acho que você já deve ter ouvido as pessoas falar assim, o bom vendedor é aquele cara que fala muito. Não. Eu ouvi isso quando eu era criança, que eu falo muito. Não, esse aí fala pelos cotovelos, vai ser um bom vendedor. E na verdade, essa não é a realidade, porque o vendedor não é mais aquele cara que vendia qualquer coisa para qualquer um, a qualquer custo, quando na verdade o vendedor é um cara técnico, estratégico, né? Então é mais ou menos aí que parte do processo de vendas. Danilo, e você falando sobre público, é bem interessante isso, porque assim, as pessoas elas não têm a dimensão de como é importante você ter total conhecimento do seu público, né? Na neurociência mesmo, ele nos direciona com o neuromarketing. No neuromarketing, o que ele diz? Ele diz que nós precisamos trabalhar ali o nível de consciência, precisamos trabalhar ali o cognitivo do cliente para poder extrair o máximo de informação e entregar exatamente aquilo que ele busca como experiência, né? E aí você alinhando isso com o público-alvo, que é o quê? A segmentação básica que todo mundo precisa fazer dentro do seu negócio, e você unindo essas duas frentes, o público-alvo mais o neuromarketing, você consegue ter uma assertividade muito maior. E você tem até uma experiência muito mais... você viveu isso na pele, porque você atendeu o público A aqui em Alphaville, e hoje você lançou um desafio para você mesmo, onde você está atendendo um público de classe C. Classe B, C e D. Olha mais só. C e D, mas eu tenho um público B. Então, você é muito doido. Você entende Qual que é essa diferença? O que você sentiu em relação a esses públicos? Até mesmo para as pessoas terem a noção do quanto é importante você ter total conhecimento do público para ser assertivo na sua comunicação. Nossa, acho que a diferença do público é que o público A, você precisa trabalhar muito mais valor mesmo. Ele literalmente compra valor. Não adianta você ficar barganhando e tudo mais, tentando... Quando eu iniciei aqui em Alphaville, eu percebia que as consultoras, elas conversavam com o cliente, e aí chegava um determinado momento no processo que elas falavam, não, vou te dar um desconto, e fechava. É claro que o público A adora isso. Entendeu? Só que quando eu entrei, que eu entendi o jogo, eu falei pra elas, vende valor. Bota valor nisso. Ele não... mas ele sai daqui e não fecha. Tudo bem, aquela coisa de nível de consciência. Ele vai sair com uma pulga. E ele vai falar, não, mas eu vou comparar, peraí. Eu não vou em outro lugar, não. Por mais que seja um pouco mais caro lá, eu prefiro aqui. O público A é literalmente... Porque lá tem o valor agregado. Sabe o que é difícil do público A mesmo? É que você não consegue brigar essa questão de preço. Não, vou fazer uma condição pra você fechar agora. Entendeu? É diferente a linguagem. Se você fala isso, é aí que você perde o cliente. Agora, quando você pega um público B, C e D, vamos dizer assim, literalmente você vai cavando ali na conversa, porque assim, a gente que vende é um jogo, é praticamente um jogo. É que nem jogar dominó com aquele seu tio que conta suas pedras, aquele filho da mãe, sabe? É literalmente isso. Se ele conta suas pedras, ele sabe as pedras que você tem, ele vai bater. E você não consegue bater, você fica se matando. Então o público C e D é literalmente isso. O público A também, mas o público C e D é isso. Você está trabalhando ele, quanto mais você vai contando as pedras dele, ou seja, você vai arrancando informação dele, você já sabe o que ele quer e você já sabe que ele vai reclamar de preço às vezes. Dependendo do ritmo da conversa. Você já sabe que ele vai falar, eu vou pensar. Você aperta mais um pouquinho, aí você descobre que o pensar dele é porque ele não tem o dinheiro para pagar. Ou porque a parcela não coube. O que você faz? Você vai cavando a ponto de você descobrir. Quando você descobre, já era. Você mata a venda. Você fecha o cara na emoção. Né? Eu tive um cliente, uma época... Mas isso é perigoso também, né, Danilo?
perigosíssimo. Aliás, eu tive um cliente que na época eu trabalhei com escola de profissionalizante. O cliente, ele queria muito fazer o curso. Eu vendia curso de profissionalizante e só que ele não queria abrir mão. Vou contar mais a história que ele me contou. Ele disse: Danilo, se eu comprar agora o curso, eu fico sem comprar mistura do mês. Eu olhei pra ele, porque a gente que trabalha com venda, a gente é tubarão, a gente precisa ser frio. A gente nem pode ser um arquétipo golfinho, vamos dizer assim. Aham. A gente precisa chorar com ele, mas dizer, amigão, eu sei, eu te entendo. Uhum. Né? Eu olhei pra Tamo ele, junto. eu olhei para ele e disse assim, cara, fica sem comprar a mistura do mês. Vamos fazer uma análise junto. Porque como eu coletei o máximo de informação, né? Eu tô falando a raiz da venda, tá? Eu fiz um risco no papel e falei, ó, você tá num ciclo vicioso. Trabalhar, pagar conta e fazer alguma coisa. O que você precisa fazer para você sair desse ciclo? Você precisa fazer um curso aqui comigo de 1 ano e meio. 1 ano e meio você vai ficar sem comer mistura. Arroz, feijão, que seja. Ninguém tá falando que vai ser fácil. Mas eu preciso te dizer que vai ser bom para você. Sim. Porque depois de 1 ano e meio, ou até menos, só de você colocar no seu currículo, Você já vai ganhar cursando mais. tal coisa. Alguém, se botar o currículo para rodar, alguém vai olhar e vai falar, tá cursando. Você é um bom perfil para nossa empresa. Ele olhou para mim e disse, cara, Verdade. loucura isso que você falou, mas é verdade. Comprou o curso. Então, ou seja, os meus amigos falaram, cara, você vai descer de tobogã. Eu disse, não, pelo contrário. Eu chacoalhei o cliente. Aliás, nossa, queria falar muito isso. Né? As pessoas acham que o vendedor é o cara mentiroso. Não. E eu, por ser cristão, eu tive que aprender a lidar com isso. Então, o que eu aprendi nesse meio do caminho? Que se você souber persuadir, neurociência, persuasão, entender as técnicas, você dribla muito de você mentir, porque a forma com que você fala faz o cliente ter uma perspectiva boa. É um ponto de vista diferente. Então, É que a maioria das pessoas, ela tem essa crença que o vendedor é mentiroso, fala uma mentira, né? E não é. Na verdade, a gente enxerga exatamente pontos enxerga diferentes. pontos diferentes. é verdade. O meu pai dizia assim, como eu via ele lidando com os vendedores, né? Ele falava assim, o vendedor é uma raça que eu não suporto, viu? Nossa, eu não suporto. Aí, às vezes ele olha pra mim hoje e fala assim, caramba, eu tenho orgulho de você, eu. Então, Mas olha, para você ver, agora eu lembrei de uma história, foi semana retrasada, a minha prima me chamou, ela falou assim, ó, eu sei que você vende isso, trabalha com isso, mas eu já vou te falar, eu não vou comprar, você não vai arrancar meu dinheiro, mas eu quero que você fale a verdade. Aí eu falei, mas eu não minto, pode falar, pergunta. Ela queria saber sobre a aplicação de vitaminas, né? Direto, como soroterapia. Aí ela, porque eu fui na médica e aí ela me mandou para a clínica, aí eu fui na clínica e aí a pessoa falou isso, mas eu achei que ela estava mentindo. Aí eu falei, não, vamos lá, ó. É assim, assim, assim. Ela tá falando, é verdade, é ótimo, é maravilhoso, vale a pena, é muito melhor você suplementar via endovenosa do que oral, lá. Então, olha a percepção que ela tinha de mim, né? Tipo assim, você tá falando que é bom porque você vai, Vender, você você quer vender. vender. E não é, e a gente fala a verdade, né? Mas isso é muito real. Eu imagino que deva acontecer com o Danilo também. Eu ouço isso muito, principalmente na família. Aí ela vem às vezes vendo com esses papos de novo, porque quer vender alguma coisa. Aham. Aí eu falei, não, gente. Na minha família também. Eu só tô Todo querendo mundo ajudar. fala que eu vendo até... É que às vezes o jeito da pessoa falar parece que já tá robótica, sabe? Assim, você fala com as palavras robótica mesmo, persuadindo. gente. Então, se a gente Persuasão. realmente não gosta, né?
Mas é isso. É o não jeito, é o jeito é o da jeito. Na pessoa. real, as pessoas acham que eles pensam assim. Quer levar vantagem em tudo. É exatamente isso. Não é. E não é isso. Não é isso. Eu quero trazer, Danilo, algo que a gente conversou lá atrás, no particular, que eu até comentei com as meninas e eu achei interessante a gente falar sobre isso. Sobre o... Não é infoproduto, o que era mesmo que você conversou comigo, que você estava fazendo, deu um boom e de repente... caiu. Na verdade, assim, eu tava contando, eu contei a história acho que desde o começo. Eu e meu sócio, a gente tinha comprado uma mentoria de um cara, um player ferradaço, né? E a gente pagou 15 mil reais nessa mentoria. E aí a gente descobriu, primeiro eu vou contar essa história pra vocês, pra saber como que essa chave virou pra mim. E aí, o meu sócio falou, o cara faz 100 mil reais por dia. Ó, E a gente consegue ver, e a gente literalmente viu isso na prática. Então, nós começamos a ver a estrutura sendo montada na mentoria que a gente comprou. Depois a gente descobriu que era golpe. A gente descobriu que literalmente era golpe. E é um cara pesado aí. Então, enfim. Depois você vai falar em off, né, que eu Sim, quero sim. saber que eu e a Carol. ele não a gente falou já- pra mim. Ah, vai falar? Ah, ele falou sim. Tá gravado. Não falei não. É verdade, falei não. Ele não falou pra mim. Aí, enfim. Só que o que eu falei pra Gi? Gi, a oferta que o cara fez, você já ouviu falar de oferta milagrosa, né? Marketing digital, né? Aham. Essa literalmente era um milagre. Essa literalmente era um milagre. Porque eu pensei, como é que alguém compra isso? Aquele ali virou uma chave na minha cabeça. Porque eu falei, as pessoas compram tudo. A gente só precisa posicionar da forma... Eu já sabia disso. Mas ali eu vim na prática. E aí o que acontece? Depois disso eu pensei, eu vou montar uma estrutura num PDF de algo que seja resolva uma dor. Uhum. E após eu colocar isso num PDF, eu vou botar para rodar. E eu criei uma estrutura de marketing, então eu comecei a rodar isso e as pessoas começou literalmente a comprar um PDF de uma folha. Uma página mesmo. Porque era algo que resolvia uma dor. Então eu comecei a fazer esses infoproduto e eu comecei e deu um boom. O que acontece com essa galera que acerta e que continua? O que o pessoal fala, não, é mentira. Não, é verdade. É verdade. Isso acontece, só que o que acontece para se manter nesse mercado, você precisa estar testando o tempo inteiro. Aham. Tem várias frequências, várias condições, várias pessoas estão pensando em comprar alguma coisa. Então, quando eu botei, era PDF, eu literalmente comecei a vender PDF. Por quê? Porque eu entendi que havia um público para comprar aquele tipo de... E muito. Eu sou uma delas. Pô, compra, né? Ela compra vários, agora pergunta se ela lê todos. Nada. Aí assim, por que eu não continuei? Primeiro eu tenho negócios, eu tenho uma clínica, eu trabalho com outras coisas, mas assim, é um negócio. É o negócio. É com top, certeza. entendeu? Tem muita gente que vive disso. É bom de trabalhar. E tem gente que vai falar assim, não, mas tem os gurus vendendo. Tem muito guru, a gente sabe disso, mas tem muita gente boa vendendo. Uhum. Tem muita gente boa, aliás, ensinando a fazer isso. Então, literalmente, era um infoproduto que eu resolvi uma dor. Depois disso, eu criei vários infoprodutos de caseiro, para cozinha, como resolver alguma coisa na cozinha. Então, há possibilidade para tudo. E isso foi depois que a gente tomou um golpe, literalmente, né? Você é muito interessante. Depois vou até te mostrar pra você não falar que é mentira. Hoje de manhã eu estava testando um negócio e eu coloquei exatamente isso. Como fazer 100 mil reais por dia, nananana, e algumas estratégias que eu estava pensando em uns negócios. O que ele me deu em primeiro lugar? Vender infoproduto. Cara, o infoproduto Infoproduto. É porque o que, assim... É uma coisa que vende muito. É porque tem muitas pessoas buscando conhecimento Sim. nas redes sociais. E aí tem essa situação. Você tem coisas que realmente são reais Tem e muita faz gente sentido, boa, mas tem muita mas gente também tem picareta muitos também, golpes. Com Ó, certeza. O que você- acontece? O que acontece nesse Mentoria, mercado? consultoria, tudo isso. Tem muita gente boa ensinando coisas boas, e principalmente no começo tinha muita gente boa ensinando muitas coisas boas. Com a era tecnológica, começou a entrar tudo, facilitando tudo. Então, por exemplo, às vezes você digita no chat GPT, eu quero que você crie tal coisa. A pessoa cria hipoteticamente um infoproduto e bota para rodar. Então, às vezes você acaba comprando um produto ruim. Uhum. Porque genérico, às vezes nem ruim, porque resolve a dor, mas genérico.
Quando, na verdade, tem muita gente boa ensinando muitas coisas boas. Por exemplo, eu não tenho uma temporada aí, eu abri mentoria para ensinar tráfego pago, consultoria assim, tipo online mesmo. Só que assim, sem estrutura, sem preparo, na loucura, sai uma outra pessoa conseguir fazer. Mas no real eu não consegui fazer. Por quê? Precisa elaborar uma estrutura muito boa para que as pessoas possam fazer. Aliás, para E quem a quer começar, dedicação, né? para quem quer começar, eu sempre falo o seguinte: você pode começar como afiliado, tem gente que mexe o pau nisso. Era isso também que eu queria conversar com você sobre afiliado. O que você fala em relação a isso? Ó, vamos lá. Trabalhar com Se eu afiliado. fosse começar a trabalhar no digital e eu não soubesse nada, o afiliado é um caminho. Por quê? Porque às vezes você tenta vender alguma coisa, e eu vi isso na prática, você tenta vender alguma coisa sem você ter uma estrutura, uma autoridade, para que a pessoa entra e entende que aquilo é bom, e você acaba se ferrando. Então, por exemplo, quando você é afiliado, você usa a página dessa autoridade. Exemplo, você vende produto de Suplementação. suplementação. Se eu for vender suplementação, eu consigo vender. Pode dar certo. Só que se eu usar o case dela, os resultados dela, tudo dela, a chance de eu vender é maior. Maior. Então, assim, hipoteticamente é um pouco melhor, entendeu? Ah, vai ganhar menos. Caramba, você tá começando, tá tudo bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando há muita gente acha que o mercado de afiliados é um mercado que dá muito dinheiro, realmente dá muito dinheiro. Só que a pessoa que está vendendo, ela acha que é milagre, e não é. Ela precisa ter dedicação também, Muito. né? Tudo precisa. Ela precisa fazer divulgação, ela precisa fazer tudo isso. E acha que é só se afiliar, criar a página no Instagram e ponto. E não é isso. Quem dera que fosse. Precisa fazer o funil que você falou, precisa Sim. fazer O o tráfego tudo. pago, Exatamente. tudo, né? Tudo dá trabalho, gente. Então. Esses Só que- assuntos Só aí. que as pessoas vendem como se fosse a melhor Nossa, coisa como do se mundo. fosse um sonho. O sonho que você vai ficar milionário no outro dia. Daqui uma semana né? você tá comprando já tua BMW. O que eu vejo como um problema? O cara, ele abre um curso lá e fala, eu vou te ensinar o passo a passo. Aí ele começa ensinando tráfego pago, ele pega uma página pronta e te dá, e você... É ótimo isso, né? Só que, por exemplo, quem tá entrando agora fica tudo perdido. Então, às vezes, por onde eu começo? Aí ensina o cara a fazer tráfego pago. Ele fica, meu Deus, o que é um tráfego pago? O que é orgânico? Quando, na verdade... ou seja, ele entra, às vezes, no meio do caminho. Qual que seria o começo de tudo? Você tem um produto, pensar qual dor esse produto resolve, né? Porque nós temos a mania de quando começa a vender, pensar assim, o que eu vou falar sobre esse produto, quando na verdade nós temos que pensar o que as pessoas pensam quando elas querem comprar esse produto? Por que elas compram esse produto? Não é sobre o produto. Exatamente. Então, a primeira coisa, eu tenho um produto não é ou vender serviço, produto. eu tenho um produto ou serviço, e eu preciso pensar quem é esse público que vai querer, qual dor ela resolve. Primeiro ponto. Exatamente. Segundo ponto, eu abro uma rede social e monto um catálogo bonitinho para que a pessoa possa entrar lá e saber. Né? Acho que, aliás, é loucura isso. O LinkedIn já não é mais tão cobiçado quanto o Instagram no quesito autoridade, quando a pessoa precisa saber de alguma coisa. É doido isso, mas é verdade. E aí, o primeiro passo eu preciso ter um Instagram bom e bem estruturado. E depois disso? Depois disso eu vou alimentar de conteúdo. Depois eu vou fazer um conteúdo orgânico. Na prática é isso. O orgânico vai fazer o quê? Vai fazer eu ter audiência. As pessoas vão entrar pelos Reels, vão olhar, vai me valorizar pelos meus posts, vai me acompanhar pelos stories, eu vou manter o meu cliente aquecido. E depois, quando eu fizer um tráfego pago, por exemplo, a pessoa que cair na minha página já vai olhar e vai falar, pô, é um produto bom, é um serviço bom, é uma pessoa que entende, eu gostei disso. Agora, Danilo, se eu quiser vender e não tem um Instagram, cara, eu aconselho tráfego pago mesmo e mandar direto pro X1. Porque o X1 você já faz o meio caminho. O que é o X1? Boa, obrigado. Eu só pergunto, o que será que... Eu prometi que eu ia falar de forma bem clara. O X1 é eu mandar a pessoa direto pro
pro WhatsApp. Pro WhatsApp. Direto pra conversa, no X1. Aham. Então, por exemplo, a estrutura da venda nunca mudou. Acontece que se eu preciso fazer uma oferta com tráfego pago, subir um anúncio, a pessoa vê o vídeo, clica, ela cai no WhatsApp, eu preciso ter uma pessoa muito boa para aquecer e convencer. Uhum. E se eu não tenho um consultor muito bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma landing page boa ou um quiz para ir Legal. fazendo a pessoa entrar na consciência, ou um formulário, porque ele vai fazer a mesma coisa que um consultor. Aham. Só que isso depende de cada negócio. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa que é bem legal que você comentou, né? Você consegue fazer uma máquina de venda que praticamente rode sozinho, você treinando ela como numa inteligência artificial. Sim. Você consegue fazer, vamos colocar assim, ó. Eu sou uma microempresa, eu presa, eu sozinha. Eu consigo falar assim, Danilo, eu quero uma inteligência que venda para mim e eu não faça nada. Não preciso, eu só alimento ela lá com as informações. Tem como fazer isso? Isso é um futuro bem possível, sinceramente. Mas assim, todo negócio tudo depende. Por que eu falo isso? Porque ela, por exemplo, não gosta de ser atendida dependendo do tipo que vai ser atendido. Então, assim, a gente está chegando numa era que a inteligência ela vai fazer isso futuramente. Um exemplo. Tipo um chat, como chama? Chatbot, Por né? exemplo, o chatbot. O chatbot é uma automação. Então, eu alimento ela com as informações e aí tudo que o cliente disser, ela vai responder de acordo com o que você alimentou. Uhum. A diferença de um chatbot, por exemplo, para uma inteligência mesmo, é que a inteligência ela é autônoma. Ela interage. Ela é autônoma. Se você ensinar ela ao trabalho, ela se comporta como uma pessoa. Ela vai fazer. Entendeu? Só que, por exemplo, nem todas as áreas ainda dá, mas isso vai ser um futuro bem possível. Com certeza. Exemplo, que eu que trabalho com essa parte de consultoria, eu vejo o tempo inteiro saindo robôs novos que fazem alguma coisa. Sim. Tem robô que faz cirurgia que médicos não conseguem, né? Tem robôs que faz cílios, que faz sobrancelha, que corta cabelo, que faz unha. Tem robô agora que faz dentista, vamos dizer assim. Bolo. Então, por exemplo, isso é um futuro bem possível. Até brinco com os meus colaboradores. Falei, gente, vocês precisam estar bom nas vendas, porque a venda ainda vai ser... Mais. Vai estar no topo ali ainda. Porque a estrutura de venda ainda precisa da gente. Precisa desse gingado humano. Precisa desse né? gingado humano. Porque depende das pessoas ainda. Né? Sim. Mas, cara, a inteligência tá vindo forte. Tá, é aquilo que nós falamos até em alguns episódios atrás. Se você não se especializar, você vai ficar para trás. Pizza. Não é que está sumindo oportunidades de mercado, não, está aparecendo Certo. novas oportunidades. E cabe a você se especializar. Você vai atrás. Eu vejo, na verdade, uma divisão entre os vendedores velhos e os novos, né? Os caras mais velhos, não, é isso aqui mesmo, esse negócio aí eu não entendo, né? E os novos, não, porque a gente bota uma automação e aí vai funcionar e tal. E aí eu falo, cara, vocês vão se perder. O que na verdade, eu não sou defensor do velho, né? Longe disso, eu não sou defensor do velho, mas eu mantenho os princípios do velho. Os princípios é fundamento de tudo. Então, por exemplo, a máquina hoje, por exemplo, ela calcula para o engenheiro a estrutura. Uhum. Só que para ela calcular, tem que manter os princípios. É a mesma coisa da venda. Então eu não defendo nem o velho totalmente. Você tem que ter uma Só base. e o que você falou lá no começo. É trabalhar as vendas hoje, mas com a dinâmica do passado. Exatamente. Então eu preciso pensar ainda como funciona. Por exemplo, agora está vindo uma nova geração. Nós como os vendedores, qual que é o primeiro passo, lição de casa? É como eles se comportam, o que eles compram, o que eles fazem, o que eles gostam.
É isso. Todo o treinamento de imersão que eu fiz de venda para o pessoal, eu falava para eles, antes de vocês pensarem em vender ou criar um pitch de venda ou script de venda, que eu também não sou contra script de venda, tá? Eu falei isso muito nas minhas palestras e o pessoal fala, nossa, ele é contra script de venda. Lógico que não. Mas você precisa primeiro entender como essa informação vai chegar na cabeça do cliente. É o primeiro ponto. Exemplo, eu tô aqui conversando com vocês e pensando como essa informação que eu tô passando para vocês chega na cabeça de vocês e da galera que tá assistindo. Eu preciso pensar nisso. Então eu preciso falar de forma dinâmica para que eles entendam. É a mesma coisa nós os vendedores. A gente sempre precisa pensar, tem que ter esse gingado. Tem que ter esse gingado. Isso que você falou é legal, porque eu li agora nesse final de semana, eu estava revendo algumas matérias e falou justamente sobre isso no neuromarketing. O que é para quem você vai vender, né? Então, o que? O que eu vou vender e para quem eu vou vender? O como, aí é o neuromarketing, porque a gente vai trabalhar a psicologia do nosso cliente, como ele pensa, como ele vê, como ele enxerga, como ele sente. A experiência que você dá. Você não vende, eu sempre falo, a gente não vende produto, a gente vende a experiência para o cliente, né? É o que ele Porque busca. assim, o que ele busca, igual eu tenho uma estratégia que eu uso na minha clínica, que assim, de 100, 95 fecha. Porque eu gero a experiência para ele. Em 1 hora ele consegue enxergar qual vai ser o resultado dele. Então, não é, Gi? Então, assim, é fato, né? Então, essa experiência é muito importante, né? A minha esposa estava numa reunião hoje e na reunião que ela fez, por exemplo, o cliente falou assim para ela assim, olha, ela é gestora de tráfego, né? E aí o cliente falou para ela assim, olha, eu quero contratar uma gestora de tráfego, mas eu quero que você mantenha os meus leads de R$2. Imagina só a pessoa que tem a cabeça que pensa como gestor de tráfego. Que eu vou fazer. O que eu vou fazer, né? E aí eu falei pra ela assim, você precisa trazer a consciência desse cliente que, na verdade, ele tem que entender o objetivo dele. O que mais acontece? Ele queria um lead de R$2. Aliás, vamos falar de valor de lead. Eu quero um lead muito barato. O que eu preciso fazer para ter um lead barato? Literalmente, oferta milagrosa. Se eu falar que essa taça, se essa taça aqui, por exemplo, ela vale, um exemplo, ela vale R$1.000, e eu disser que ela tá numa oferta, criar uma estrutura muito boa e disser que a pessoa vai levar ela por R$1, eu vou ter uma oferta milagrosa. Meu lead vai ficar extremamente barato. Porque muita gente vai clicar. Nossa, que demais, caramba, muita gente. Nossa, deixa eu ver. Vai ter gente assim, quero comprar, quero ver onde vai dar. Não, isso aqui é patifaria. Então vai ter todo tipo. Uma oferta milagrosa. Segundo ponto, eu quero um lead bom, que converta. Aí eu parto para a estrutura. Eu tô falando de forma simples, né? Estrutura. Então, por exemplo, se eu quero um lead que compra, eu tenho que saber que o meu lead vai ser mais caro. Um exemplo, eu e os meus sócios, a gente vendia a mentoria de R$6.000. Então, a gente colocou na nossa cabeça que a gente estava preparado para o lead se tornar R$800. Entendeu? Por quê? Porque ele estava tão segmentado que a gente estava ciente de que muita gente ia participar de toda aquela etapa e talvez não iria chegar no ponto. E o cliente, ele é assim, para eu entender quem é o cliente, eu preciso saber qual é a estrutura que eu preciso montar. Aí ela saiu frustrada, dizendo assim, poxa, o cliente não quis, porque eu disse para ele e tal. Aí cabe um pouco de persuasão também, né? Dizer pro cliente, olha, não é dizer, olha, não dá. Não dá. É dizer, cara, Vamos. O lead barato compete isso aqui. O lead caro, hipoteticamente que é caro, você vai ter resultado. O trabalho é menor. O sofrimento é do coração, na verdade. Quando você tem um lead caro, o sofrimento é o coração. Que você fica, não tá vendo o lead? Meu Deus, será que vai vender e tal? Né? Agora, o lead barato, não. Você fica feliz. Só que no final do funil, você fica triste. Exatamente. Converte, né? Porque vem aquele volume que pinga quase nada no final do funil. Eu na verdade, eu optei... Eu comecei assim, como vendedor, depois aprendi base de social media, depois aprendi tráfego, fui aprendendo e fui fazendo sozinho. O mercado foi evoluindo, o que eu pensei? Puxa, eu sou estrategista de venda, então eu preciso focar naquilo que eu sou bom.
O maior problema dos empreendedores que começam e eles entendem um pouquinho mais é que ele fica cercando a agência dizendo, não, mas isso aqui não tem cabimento. Cara, se o cara é especialista nisso, você só precisa dizer pro cara, olha, abre para mim o gerenciador, deixa eu entender, me explica. Né? E tá tudo bem, por exemplo, eu sei fazer tráfego, eu tenho uma noção da base de social media, mas eu já entendi que eu não sou bom de social media. Então eu contrato, para minha clínica, por exemplo, eu contrato e pago uma agência de social media e é uma menina braba. Vamos dizer assim, ela arregaça fazendo isso, entendeu? Então assim, eu entendi, a competência dela é a minha competência, então cada um no seu quadrado, entendeu? Isso é uma consciência que as pessoas não têm. É difícil. E resumindo, para vender tem que ter estrutura, tem que ter pessoas. Tem que ter pessoas. Não é assim, eu vou pegar um produto aqui, já vou vender na internet, você já vai ficar rico da noite pro dia. Você tem que estruturar tudo, né? Isso tudo é degrauzinho. A gente sempre fala isso. Planejamento. Também quando a gente olha na internet e fala, nossa, como é fácil. É fácil. Daqui uma semana já vai estar milionária. Né? Olha só, eu vou até complementar isso que ela falou. Eu, hipoteticamente falando assim, aliás, humildemente falando, eu sou um cara que normalmente eu pego uma estrutura para vender, eu consigo vender rápido, graças a Deus. Então o pessoal fala assim, nossa, é fácil de vender. O Danilo fez a venda lá, mostrou pra gente que é fácil. E às vezes outra pessoa vai tentar fazer e não consegue. Não que ela é pior do que eu, porque eu, assim, sinceramente, eu já conheci pessoas 10 vezes melhor do que eu. Eu já contratei pessoas que vendiam melhor do que eu. E eu tava ensinando estratégia de venda e ela tava arrebentando. Mas, por exemplo, eu entendi que tá tudo bem, que tá tudo dentro da proposta. E eu preciso me colocar na posição do tipo, se ela vende, se tá dentro do processo de venda, tá tudo bem. O importante é a gente saber em que ponto a gente está ali na parte de gestão. E é bom quando você tem uma pessoa que é melhor do que você, trabalhando junto com você. É bom isso, não é ruim. Só que tem pessoas que não gostam de dividir o trono, né? Ô Danilo, e fala uma coisa. O que você falaria, qual a dica mais grandiosa que você deixaria pro pessoal que está aí no empreendendo, vendendo, iniciando ou começando uma jornada com um produto diferente? Puxa, eu sei que essa não é a realidade de todos, mas uma das coisas que eu indicaria é a pessoa ter uma assessoria. Alguém que vai deixar ela já caminhando no ponto certo. Por que eu falo isso? Eu tenho amigos meus, eu faço alguns trabalhos, por exemplo, para ajudar mesmo, sabe? Eu cobro super caro de uns e outros eu falo, não, eu vou fazer isso para beneficiar porque eu acho que vale a pena. E eu tenho amigos meus que eles têm uma loja de produto de limpeza e algumas vezes, por eu eles falaram, eu queria fazer um tráfego com você e tudo mais, porque eu participei de uma palestra sua, e a gente gostou do que você ouviu, do que a gente ouviu de você falando. E aí eles quiseram um trabalho meu de assessoria comercial e marketing. E aí eu vi que eles já tinham agência, que estava rodando, só que eles não vendiam. Eu simplesmente entendi, eu vi que eles estavam faltando, por exemplo, o CRM, eu fui lá, implantei o CRM, treinei eles e fiz um processo comercial através do WhatsApp mesmo. E coloquei algumas automações para rodar no WhatsApp. Boom! Eles já sentiram uma diferença no processo de venda. Então, às vezes... É um ajuste. É só um ajuste. Uma assessoria comercial ajuda. Às vezes, alguém que entenda, alguém que já faz. Por quê? Você vai tentar fazer sozinho, você quebra a cabeça, você faz tanta coisa errado. Se você puder ter um assessor... por exemplo, eu tenho uma colega minha que ela tem uma empresa, não vou fazer divulgação, né? Mas eu não sei que ela paga aqui para o quinto elemento, né? Com certeza. Estamos abertos, pode chamar. Vai ter que pagar, viu? Mas assim, ela é uma menina muito boa e ela falou para mim, Danilo, puxa, precisava dar uma... Nossa, até perdi a linha do raciocínio, né? Que você ia falar da menina, da sua amiga. Não, peraí, eu ia falar para ela, por exemplo, que ela me chamou, por exemplo, para fazer alguns trabalhos de tráfego pago. Sim. Aí, por exemplo, ela falou, Danilo, poxa, eu precisava... Nossa, perdi a linha de raciocínio.
Era algo Não muito tem bom. problema. Já manda o suplemento Eu vou pra dar um ele. NZT. Eu falei assim, eu tenho problema de... Manda o Eu tenho suplemento. problema de... Eu tenho problema de... Memória. Memória. Nossa, eu já quero 2 desse daí, tá? Pode mandar, Lu. Já vamos Eu passar o sou Danilo. consumidora nata. Eu fui zoar, né? Ó, por exemplo, fui zoar, por exemplo, aí perdi a linha de raciocínio. Perdeu. Né? Mas isso acontece muito. Não, não tem Deve ter, problema. Depois você lembra. Vou te Eu dizer que é TDAH e tá tudo certo. Aliás, eu sempre pensei que eu tinha TDAH, né? Aí eu fiquei pensando, mas se eu fizer o teste e eu descobrir que na verdade eu sou retardado? É pior ainda, entendeu? Não. Danilo, hoje eu tava conversando com uma equipe que eu dou treinamento para eles, né, de campeões de vendas. E aí nós levantamos essa situação, né? Aí eu falei assim, gente, na verdade, eu acredito que todo mundo tem um déficit aí de atenção. Com Não certeza. adianta. Ah, eu sou terrível. Não adianta. Todo mundo tem. Não tem como. Falar que não tem porque tem. Mas não tem problema. Deixa esse daí depois, quando você lembrar, você fala, Lu, lembrei. Aí a gente convida de novo. Isso daí é estratégia de venda, ó. Tá se vendendo para outro podcast, olha aí. Tá certo. Isso aí, né? Aliás, eu vou falar pra você, a venda, ela tem muito disso, né? Tem as artimanhas. Uma das coisas que a gente faz muito é roleplay, né? O cliente fala, eu quero falar com o gerente. O que é roleplay, pra quem tá em casa? Meu Deus! Tô tão acostumado a lidar com os vendedores. Esqueci, mas por exemplo, o roleplay na verdade é você encenar mesmo, né? Uma das coisas que a gente faz muito é a gente encena. Então, por exemplo, às vezes o cliente fala, eu quero fechar, mas eu quero uma proposta melhor. A gente vai e fala, puxa, Já não dá. e como que faz pra gente não mentir? Né? Lembra que eu falei pra você? Muitos anos de caminhada, Sim. eu pensei, como é que eu faço pra não mentir? Então, às vezes você fala, puxa, eu vou ver. Eu preciso conversar com a diretoria, preciso calcular isso direitinho, e você faz um roleplay, você encena. Mas no passado o pessoal fazia muito isso, do tipo, vou sair, vou falar com o meu gerente. Saía, dava uma volta, tomava um café, como é que tá? Foi final de semana, tá tudo bem, tá, não sei o quê. Nem falou com ninguém, nem falou com o gerente, e voltava e falava, cara, Consegui. aquela proposta. É por isso que os vendedores saíram, né? Como mentirosos. Como mentirosos. E isso é o roleplay, é você ensinar, às vezes, que você tá acontecendo alguma coisa que às vezes não tá. É isso aí, olha. Né? E é verdade. Então, por exemplo, eu já não. Esses princípios eu não sigo mais. Mas muita coisa a gente ainda. Caras e bocas, expressões, a gente faz para o cliente entender que é custoso ele ter aquele produto. Por exemplo, uma estratégia que eu faço no meu negócio, que é bom a galera saber, né? E que eu sempre falo. Às vezes o pessoal clica no serviço e ele quer saber sobre o serviço. Ele fala, quero saber sobre o serviço. E eu, no passado, eu tive consultoras que ela falava assim, então, beleza, me conta mais o seu caso. Aí contava o caso. Ótimo. Legal, vou te agendar. Aí agendava. Essa pessoa acabava não indo. Então eu sempre falava para elas, a partir de hoje, vocês não vão dizer que pode. Mas a gente vai mentir? Não, a gente vai criar a cultura. Então, uma das coisas que a gente fazia na empresa é criar cultura. E isso é uma coisa que muitas empresas não têm. Exatamente. Então, a primeira coisa, eu falava, a partir de hoje vocês só vão poder fechar a agenda de tal dia a tal dia. Danilo, mas e se o cliente quiser Não. naquela outra data? Não tem. Então, eu criei a cultura para eles não mentir mais. Aí, eu combinava isso com os especialistas. A partir de hoje vocês não vão mais liberar. E aí, quando eles ligavam para o cliente, conversar com o cliente, falava, olha, antes eu preciso que você me conte o seu caso. Não, mas eu quero saber logo direto. Não, ótimo, deixa eu te dizer uma coisa. Para participar desse programa que você clicou, nós precisamos que você conte detalhadamente a sua dor. Por quê? Porque a gente vai gerar uma condição especial. Então, ele dava uma prévia sobre aquela campanha que estava rolando e falava, e para participar eu preciso ver se você se encaixa. Uhum. Tem uma diferença essa conotação? Com certeza. Ao invés de... Ser para todo mundo. Ao invés do cliente pensar, não, me fala logo que eu quero agendar, ou eu quero saber mais, ele pensava, que porcaria é essa?
O que é que eu preciso saber para eu poder participar? Então, eu vou contar. Então, ó, é o seguinte, eu tenho essa dor, não sei o quê, e eu preciso resolver ela. Cara, mas como é que eu faço para participar? Literalmente isso mudou. Em 2021, eu e meu amigo, nós fomos que foi meu sócio, inclusive, nós fomos pro Rio Grande do Sul para trabalho numa franqueadora. Chegou lá, eu fui para uma implementação da metodologia da franqueadora. E eu vi uma central trabalhando no telefone e eu percebi que a cada 10 leads de clientes que eles recebiam, eles convertiam 4, 5, é uma conversão boa, 50% ali, basicamente. Eles agendavam, chegava a 10, agendava 5. E eu falava, cara, dá pra você agendar mais, se a gente criar um pouco mais de escassez da forma certa. O que nós entendemos como escassez? É aquela coisa muito limitada, e as pessoas fazem isso de forma forçada. Sim. Então eu cheguei e falei, vamos bolar uma estratégia sobre isso? Vamos. O cliente clicava, ele falava, oi, tudo bem? Tá legal, ó, vi que você clicou. Então você mensurava o que você estava entrando em contato com o cliente, justamente porque ele te procurou. Já é um gatilho. Segundo ponto, a conversa tem que rolar naturalmente. Terceiro ponto, falei para ele, cara, antes de você partir para um agendamento ali, para agendar uma visita e tudo, mostra para ele que ele precisa merecer participar disso. Então você vai dizer pro cara, olha, isso que você clicou, eu vi que tudo bem, Gislene, tudo bem. Gislene, eu vi que você clicou, provavelmente de interesse, é isso mesmo? Eu espero o cliente dizer. Ah, sim, tem interesse. Depois disso, você dá uma prévia sobre aquilo que você está ofertando. Olha, porque se você falar demais também, o cliente não vai querer comprar. Você vai metralhar e a pessoa... O que mais acontece no passado? Telefone na cara. O que mais acontece? Ai, nossa, que vendedor chato. Então, você dá uma prévia. A prévia é que nem um trailer. Te deixa aguçado a ver o que está acontecendo. Olha, eu vou te explicar rapidamente. Essa é uma campanha que você clicou que tem X objetivo. E para participar dela, eu estou pintando a Disney pro cara. Para participar dela, eu preciso ver se você se encaixa. Porque nela nós vamos ter a condição X, Y, Z. E de forma superficial, sem dizer tudo. O que acontece com o cliente? O cliente automaticamente fica aguçado. Eu quero. Aí ele fala, tá bom, preciso... Então, beleza, ó, minha condição é essa, eu preciso falar sobre isso, e eu preciso te dizer que eu necessito disso. Ele vai contando. E você vai interagindo. E aí, depois que eles fizeram isso, mudou a inversão. O jogo, na verdade. Foi invertido, porque o cliente passou a ceder e dizer, não, beleza, qual que é a próxima etapa? É isso que é neurociência. Eu coloquei ele dentro do padrão que eu queria. Então, ao invés dele ficar dizendo que o que mais acontece? O cliente pergunta, você responde. O cliente pergunta, você responde. O cliente Nossa, pergunta, tem você um responde. nome disso. Eu até falei em uma live que nós fizemos agora, me fugiu o nome dessa Eu estratégia. falei que hoje eu não vou... Mas o assunto muito gostoso, né? É muito Pena legal. que o Pena nosso Nossa, horário já foi. acabou. Já foi. Você viu Acabou. como passa rápido? Passa muito rápido. Caramba, que legal, hein? Né? Passa uma muito coisa que a rápido. gente Vamos precisa- para Segunda etapa. vamos para os recados dessa semana. Olha, nem recado a gente deu essa semana, gente. Então vamos Então, pro- Danilo, foi maravilhoso, Obrigado. mas a gente vai fazer outro, porque tem muita Eu coisa. falei que vocês iam gostar Muita do Danilo. coisa pra gente aprender. E é isso que o pessoal quer, né? Porque todo empresário precisa do quê? Estratégias de venda, saber vender. Exato. A gente sempre fala, a Gi sempre fala que todo empreendedor precisa de um mentor. E o Danilo está falando que todo empreendedor precisa de um consultor para implementar suas vendas. Sim. Exatamente. Então, isso é o que a gente tem que fazer sempre, né? Então, a gente sempre traz aqui insights para vocês crescerem, despontarem, entender de uma maneira diferente, né? O que é esse mundo, né? E não ficar na mediocridade, né? Porque a gente não pode ser medíocre em nada, a gente tem que estar sempre estudando e ir lá no topo, né? Agora, Gi, fala os recados aí, que tem um monte de recados Uns essa semana, né? recadinhos, né? Carol, Recadinho. Carol, a nossa
Chefa, fala aí o que a gente Semana. precisa falar. Esse programa vai nessa quinta agora? Quinta. Nessa? É, agora semana que vem é o quê? É porque a gente grava tanto, gente, que a gente nem lembra qual programa vai mais, né? Qual a... Eu falei, Então, ó, eu vamos prometi pro pra nosso Gi que eu ia network. render, tá? É. Eu li todo o Telepro ali, na brincadeira. E já vamos convidar o Danilo pro nosso network. Ele vai, gente. Já Ele vai! Aliás, uma das coisas que eu falei pra Gi é que eu ia literalmente sentar pra aprender. Porque assim, Danilo, você ensina, tudo ensina, beleza, top. Mas, cara, eu reconheço que eu preciso muito mesmo. Todos nós. Todo mundo Todo Todos mundo nós. precisa, Se as né? pessoas entenderem isso, cara, todo mundo voa. Todo mundo Boa, Exatamente. todos nós. Aproveitando então essa deixa do Danilo, eu convido você a vir para o nosso network, que vai ser na próxima terça-feira, a partir das 18h30, aqui no Centro Comercial de dia vai Alphaville, dia 15 de abril. E vai ser um encontro de network de empresários totalmente fora da curva, onde você vai ter pílulas de conhecimento e ainda vai sair fazendo. Então vale muito a pena você estar nesse encontro de network. E precisa fazer a inscrição na bio, porque realmente, de fato, as inscrições elas são limitadas. E nós já estamos aí com, né, Poucas vagas. poucas vagas. Pouquíssimas vagas. Então vale muito a pena você participar e se eu fosse você, ficaria esperto e fazia logo a sua inscrição. Vai ter muitos presentes. Na verdade, é um valor muito simbólico. Ele nem cobre nada dos custos, porque a gente está literalmente gerando experiência para quem vai, né? É muito exclusivo. Exatamente, é bem exclusivo. exclusivo. É bem exclusivo. E outra coisa, você que está nos assistindo, achou esse conteúdo interessante? Compartilha. Você compartilhando ajuda o nosso canal e ainda propaga para muito mais pessoas esse conteúdo que para você foi interessante. Além disso, ative o sininho, siga-nos nas redes sociais e lá no Instagram, oquintoelemento.oficial. Isso aí. Beijo. Então, não, ainda falta as nossas mensagens. Danilo, qual é a mensagem que você quer deixar para o pessoal que está assistindo? Caraca, Gi, pegou a surpresa agora. A gente nunca avisa, né? Mas é Convidado. exatamente isso, é para pegar de surpresa. Cara, acho que a gente pode pegar o gancho do que eu falei agora, né? Nunca você sabe de tudo, né? Sente pra aprender. E se você for começa com um mentor, alguém que já tá bem posicionado ali pra você poder bombar, explodir aí de prosperar. É isso aí. Carol, O meu recado hoje é: busque sentar na mesa com pessoas que querem falar sobre empreender, prosperar, falar de Deus, Sim, amém. né? São essas mesas que vão te levar para um nível muito, muito maior. Exato. E a minha mensagem de hoje é: traga Deus para os seus negócios. Hoje nós estávamos conversando sobre isso e, de fato, quando nós colocamos Deus no centro da nossa realidade, em todos os pontos da nossa vida, você prospera e vai muito além daquilo que você imaginou. exatamente. Hoje eu acordei com uma frase que eu até mandei para as meninas, né? A gente tem gratidão, é uma coisa que eu falo todos os nossos programas. Gratidão, ele acelera o processo. Então, não murmure. Procure acrescentar na sua vida e na vida do outro, né? Então, ao invés de você ficar aí, ó céus, ó vida, ó azar, vai aprender, Afinal, tudo que acontece de ruim é pra gente melhorar, entender. né? É pra gente aprender todos os dias. É isso. Então, gratidão sempre. Obrigada, Beijo. gente. Obrigada, Danilo. Tchau, Obrigada, tchau. Danilo. Gratidão.